com palavras técnicas, com palavras profissionais, dentro do seu ponto de vista. O que é isso? O que significa esse desgaste físico, emocional, mental que o pastor vive? Quero pedir que você se inscreva nesse canal se você não é inscrito ainda. Logo embaixo tem essa tarja vermelha, inscrever-se, clica, se inscreve. Clica no sininho também para que toda vez que eu postar um podcast novo, você seja atualizado. Comente também, deixe sua opinião, compartilhe de uma experiência, o que é que você está achando desse conteúdo, desse podcast. Esse podcast tem alguns apoiadores. No decorrer do programa, eu vou estar anunciando para vocês. Mas, de antemão, quero anunciar aqui a Nuno Suplementos, que é a melhor loja de suplementos aqui em Jiqué. Tudo que você precisa para o seu treino, você encontra na Nuno Suplementos, no Largo de Cedil, no Joaquim Romão, com delivery grátis. Se você não vai até a Nuno vai até você. Anuncio também a Master Clean, na Avenida Professora Virgínia, no Jiquezinho. A loja completa de material de limpeza, higiene para a sua empresa, para seu escritório, para a sua casa e também estética automotiva, bem como produtos para a sua piscina. Conheça a Master Clean. Hoje eu recebo aqui no meu podcast o nobre pastor Ivan Luiz. Antes eu quero deixar aqui claro, pastor Ivan, que tá um surto de gripe aqui na cidade, então eu tô meio congestionado também, a gripe me pegou hoje, mas também eu não ia cancelar o podcast. Então, se você vê minha voz aí um pouco congestionada, pastor Ivan também, uma tosse daqui, uma tosse dali, é natural, é normal. A gente vai levar e vamos chegar até o final. Pastor Ivan Luiz é psicanalista, terapeuta experiente há muitos anos. E quero dar aqui as boas-vindas, mais uma vez aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo. Queria que você se apresentasse aí melhor para o público. Quantos anos você trabalha nessa área? Obrigado, pastor Anderson. Um grande abraço a todo mundo que está ligado aqui no podcast. É realmente muito pertinente nós falarmos sobre esse assunto, porque é o que nós temos visto e vivido. Eu tenho militado nessa área já há quase 10 anos, praticamente. Há 10 anos na área como terapeuta, né? Como psicoterapeuta. E eu tenho observado que as enfermidades, as doenças mentais, elas não têm em si assim, um diagnóstico só pré-definido para as pessoas. Eu acho que as doenças mentais, elas têm uma classificação. Mas o diagnóstico vai depender de cada pessoa. E eu vejo e observo também que muitos profissionais, eles pegam a régua e dizem aqui, você tem isso. Mas a questão do diagnóstico não está ligado somente ao estado da pessoa, mas como a pessoa reage ao estado que ela está. Exatamente, é o clínico, é o estado clínico da pessoa. Você vê que antigamente a gente ia no médico, o médico abria os olhos da gente, olhava, não era? Sim. Olhava tudo. Olhava a unha, olhava tudo. Hoje não se olha mais. Hoje quer ver papel, quer ver exame. Mas e a clínica? Então, a mesma coisa, a meu ver, é em relação à vida emocional. A saúde mental do indivíduo, do ser humano, tem a ver com o estado clínico dele. Por isso que nós precisamos ouvir, e que eu gosto muito da psicanálise e a psicanálise integrativa nessa área, porque a psicanálise, ela é aquele mecânico que pega seu carro e que ao invés de perguntar a você onde é que está o defeito, ele pega seu carro e sai com ele e vai ouvindo ele e vai percebendo ele. Então, é bem da observação, da investigação, e isso é importante, porque quando você classifica uma pessoa, ela está classificada como síndrome de burnout. Beleza. Ela está classificada como uma depressão. Certo. Mas como é que cada uma pessoa reage a essa síndrome? Como é que essa pessoa está? Eu recebo pessoas no consultório e muitas delas são diagnosticadas, inclusive por psiquiatras, chegam no consultório com relatórios, mas pessoas que são altamente resilientes. Então, assim, a gente precisa ver cada pessoa e um diagnóstico para cada pessoa. E não apenas a gente pôr uma régua e dizer, você tem isso. A síndrome de burnout, que é o assunto que nós estamos aqui para dizer, na verdade, é um esgotamento. Eu chamo essa síndrome de depressão ocupacional. Porque é o que acontece. É a depressão ocupacional. A depressão é o quê? Uma tristeza profunda que dura muito tempo. A síndrome de burnout ou de burnout é o quê? É
Quando a pessoa vai a um esgotamento ocupacional, motivado pelo lugar onde ela está, e esse esgotamento se traduz em algumas moléstias, em alguns sintomas, por um longo tempo, um período de tempo. Agora, por que essa pessoa chega aí? Aí é que tá. Porque é multifatorial. O burnout é multifatorial porque, por exemplo, começa na questão da expectativa. Nós, pastores, por exemplo, nós temos expectativa quando vamos pastorear uma igreja. Quantas vezes, em quantas igrejas eu já passei? E eu chegava com expectativa e me frustrava naquela expectativa. Um trabalhador normal, ele já pode ter uma expectativa exagerada no trabalho, não ter o resultado e o efeito dopaminérgico que deveria haver no cérebro dele, porque tudo aquilo que você faz, existe uma descarga de dopamina. Então, porque você teve a recompensa, então você continua trabalhando. Sim. Mas quando você não tem essa recompensa, a sua tendência é cair. Porque eu não estou tendo esse resultado que eu esperava. Muitos lugares, muitos trabalhadores têm esse problema porque, pastor Anderson, eles colocam expectativa demais no trabalho. No Tem resultado alguns... do trabalho também. Isso, e no resultado eu tenho que dar resultado, eu tenho que produzir resultado. E não para. Imagine, seu Alisson, você tem um carro. Saiu com aquele carro, o carro começou a fazer um barulho diferente. Você faz o quê? Para ele. Vai procurar o quê? Um mecânico. Pois o corpo está fazendo barulho, porque tem uns sintomas. A cabeça está doendo, o cortisol está alto, a descarga de cortisol e adrenalina no sangue altíssima, o coração está pulsando mais forte, porque ataque cardíaco, né? O intestino está sentindo de repente uma úlcera no estômago, está sentindo outros sintomas, mas não para. Não, porque a somatizar, não é? Eu não posso parar porque eu sou único na empresa. Se eu não for, não funciona. A empresa vai parar. Funciona. Se você morrer amanhã, no outro dia tem outro no teu lugar. Não adianta a gente ficar com essas desculpas para não parar. Então, assim como um carro que faz barulho tem que parar, a gente também precisa parar. Inclusive, pastor Ivan, isso que o senhor falou é muito importante sobre ser algo já ocupacional. Eu quero ler aqui rapidamente um artigo, uma notícia desse ano, de 2025, no portal da Fiocruz. Olha o que diz. Classificação da Organização Mundial de Saúde para a síndrome de Burnout, aqui aportuguesado, né, pra gente. Sim. Da síndrome de Burnout, passa a valer no Brasil. Olha o que diz aqui. Está em vigor no Brasil desde a primeira semana desse ano, de 2025, a mais recente classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde. Uma das principais novidades do documento é a inclusão da Burnout na lista de doenças ocupacionais. Isso atualizado em 2025. Exatamente. A síndrome causa sintomas como esgotamento físico. Presta atenção, pastores. A síndrome causa sintomas como esgotamento físico e mental em decorrência de situações relativas ao trabalho. Ou seja, aqui voltado para seu trabalho pastoral, seu ofício pastoral. No Brasil, ela gera motivo de afastamento e até mesmo aposentadoria com relação ao respaldo no INSS da Justiça. A adoção da classificação da OMS consolida a Burnout como uma questão de saúde pública no país. É porque a pessoa coloca a expectativa demais nesse trabalho, ela começa a trabalhar, quando não gera resultado, muitas vezes até um assédio, a pessoa continua querendo dar respostas, caracteriza como doença porque começa a somatizar. Cobranças. As cobranças excessivas. Quantas pessoas não vivem isso no trabalho? Né? Eu tive um paciente, ele era gerente de um banco. E ele chegou assim, muito prostrado, né, na sessão para falar comigo, na primeira sessão, e eu já percebi que se tratava de uma questão ocupacional. E ele tomava desvelanfaxina, que é um antidepressivo forte. É um dos mais assim que tem. Ele tomava essa medicação com a outra coisa. E eu disse para ele assim, rapaz, a questão é o seguinte. Você, enquanto você for gerente do banco, você vai precisar tomar isso aí, porque
sua ansiedade, o gatilho de ansiedade é uma coisa direta. Só que havia um nível de cobrança muito alto. Porque você sabe, o gerente de banco tem um coordenador dele, tem um supervisor dele, que cobra muito dele. Então ele tem que dar resultado praticamente diário, não é? E aquilo ali gerava uma ansiedade muito grande nele. Por conta daquilo, ele ficou muito mal. Fez terapia, teve sucesso, melhorou, castigou na atividade física, fez trabalho social, beleza. Só que quando se fala, pastor Anderson, de pastores, você tem um agravamento nisso aí. Porque nós, pastores, não fazemos um trabalho que a gente cumpre 8 horas diárias e depois vai para casa. Nós, pastores, nós não fazemos um trabalho que assina a nossa carteira, a gente recebe aquele valor, no final recebe 13º, tudo bonitinho, mas só cumpre aquela carga horária. Se está de férias, está de férias. Pastor não é assim, porque pastor é vocação. Claro que existem os maus pastores, eu estou falando de pastores. Existem os pastores chamados e os chamados pastores. Mas o pastor que é realmente chamado por Deus, ele quer se dedicar, ele não tem hora. Se uma pessoa ligar para ele e ele não atender, ele fica com sentimento de culpa. E a culpa é o principal problema dos pastores. Sim. Porque ele pensa assim, meu Deus, eu não atendi aquela pessoa. Eu não dei resposta, eu não fui orar naquela casa. Eu, por exemplo, no início do meu ministério, eu tive isso. Só que eu não sabia o que era. Eu só tinha 15 anos de idade, 15 para 16. A gente se culpa muito, né? Pastor Anderson, naquela época, eu fazia um programa de rádio em Itabaiana, 5 horas da manhã. Tinha um culto na igreja 8 horas da manhã, outro 3 da tarde e outro 8 da noite. Todos os dias. Vivia de culto. Isso. E entre um culto e outro, eu ia para casa do povo orar, expulsar demônio. Agora imagine, eu com 15, 16 anos de idade, tive um problema aqui atrás da cabeça chamado irritação occipital. Ouvi essa palavra. Eu tive que vir embora. Eu saí, na época eu era da Universal, eu saí e vim para Jiquié, me tratei aqui, o doutor Neto de Vitória da Conquista. Eu tomei uma medicação, aí melhorei. Mas eu tive esse esgotamento. Foi um esgotamento e foi terrível. Porque eu desmaiava. Meu Deus do céu. Então, quantos pastores estão vendo isso? Então, eu quero falar com os pastores que estão ouvindo a gente. Perfeito. Porque você precisa se cuidar. Tem um pastor, um evangelista escocês chamado Robert Monroe, século XIX, início do século XIX. Ele foi um grande avivalista da sua época. Foi um fenômeno da sua época. Só que Robert Monroe, no final da vida dele, ele viveu pouco, viu? 30 anos de idade. Morreu com, acho que com 29, ia fazer 30 anos. Juventude, praticamente. Você sabe o que foi que ele disse? Ele dizia o seguinte: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e não posso mais entregar a mensagem. Você entendeu? O cavalo era ele. Então, assim, o Rai, ele de fato, ele foi um grande avivalista. Só que ele não cuidou dele. O pastor, ele sente ele descansar. Eu senti ele descansar. Pastor Anderson, dia de quarta-feira à noite, quando as pessoas me chamam para ir pregar em algum lugar, a própria igreja para fazer alguma coisa, o povo da igreja que o pastor já sabe. Dia de quarta não marca nada não, que é o baba do pastor. Pronto, é o lazer. Eu não vou para outro canto. E tem gente que ainda fala assim, pastor, dá para o senhor deixar o baba? Não, pastor irmão. Joga bola? Pastor joga bola, joga. Eu não sei jogar, mas eu gosto de ir. Entendeu? Entendeu, Alisson? Não sei jogar, mas gosto de ir. Então, por que eu não abro mão? Porque aquilo ali é serotonina, dopamina, é saúde mental, gente. Coloca na sua mente, vá para academia, vá para a pista. Ali você acha serotonina, você acha aí sertralina, desvelafacina, essas medicações, você acha na pista, andando, caminhando, fazendo atividade física. Pastor, sobre essa síndrome, eu anotei aqui algumas coisas para eu não esquecer. Quais os sintomas de alerta o pastor deve se atentar sobre essa síndrome para acender a luz de alerta dele? A primeira coisa é o desânimo. O desânimo, porque você fica com alto nível de estresse porque não realizou e você já começa a ter aversão ao trabalho. No caso, nós, aversão ao ministério. Você já começa a ter medo.
o ministério representa uma ameaça. Aquilo que você não consegue fazer virou ameaça para você. Não tem mais contentamento. Não tem contentamento, você fica triste. E aí você já começa a somatizar, porque essa tristeza, ela vira um episódio depressivo. Não é? Porque o que a gente sente por dentro, na verdade, é um resultado, é um reflexo. Mas por conta do ministério não estar bem, você não está tendo um bom desempenho, ter sido criticado. E aí a gente tem que atentar para os pastores também, porque a gente tem que ver os mais variados, as mais variadas gestões de igreja. Porque tem igreja que é episcopal, tem um sistema de governo episcopal, tem igreja que é congregacional. Eu, por exemplo, um colega meu chegou para mim um dia e falou assim: meu amigo, ore por mim, que eu estou indo ali numa igreja ver se o povo gosta de mim. Se gostar de mim, vai me contratar. E eu tô indo lá agora assim, ó, preocupado. Eu falei, rapaz, eu não seria pastor de uma igreja assim nunca. Meu Deus do céu. E eu teria que pregar para ver se o povo gosta de mim. Jamais eu seria pastor, porque... avaliado o tempo todo. Você já pensou? Tem pastores que eles precisam ser uma espécie de político dentro da igreja, porque tem 3, 4 famílias, porque você sabe, muitas igrejas têm oligarquias. Ali são aquelas que se perpetuam no poder e querem dizer ao pastor o que o pastor vai dizer, vai fazer. Se acham donas da igreja. Se tem isso de um lado, do outro lado tem os pastores que são os gerentes da igreja, mas também que sobrecarregam demais e não sabem dividir tarefa. Moisés estava quase com síndrome de burnout. Eu separei esse texto aqui. Eu separei esse texto aqui. Falei, Moisés estava. Lê aí, pastor, lê aí. Sim. Moisés estava com uma síndrome parecida, porque na época não tinha, né? Não tinha essa classificação, não tinha o CID-11. Mas... Sim. Mas, antes de ler essa, tem uma pesquisa também muito interessante sobre essa síndrome voltada para a vida do pastor. Observe, eu separei aqui essa pesquisa. Está no site Visão Mundial e foi recente, de 2024, né? Do ano passado, olha aqui. Pesquisa mostra que mais da metade dos líderes religiosos, e aqui inclui padres também, evidentemente, mais da metade dos líderes religiosos sofrem com depressão. Há décadas, conectando pessoas à espiritualidade e à fé. A responsabilidade dos pastores espalhados por todo o mundo é enorme e exige muita dedicação. Foi justamente o que incentivou o World Vision Internacional, a organização sem fins lucrativos, a falar sobre isso. Mais de 25 pessoas entrevistadas. O estado dos pastores, traduzido para o português, mostra que 56% dos líderes sofrem com depressão. 65% se sentem solitários e isolados. Além disso, 1 em cada 3 pastores corre risco de esgotamento. Você pode estar dando essa estatística, pastor. Ainda que apenas 24 de todos os líderes afirmam não conhecer nenhum colega afetado por essa síndrome. 3 em cada 4 dizem que sabem de pelo menos um colega cujo ministério terminou, o ministério encerrou, devido ao esgotamento, número que chega a 76%. Então nós temos aqui um valor altíssimo, 76% aproximadamente de colegas que desistiram do ministério por causa dessa síndrome do esgotamento. Ou seja, pessoas estão nos assistindo nesse momento e estão pensando em desistir por causa do esgotamento. Sim, pela estatística, sem dúvida. E essa estatística, realmente, a gente percebe no dia a dia, a gente que trabalha na igreja há muito tempo, tem muitos colegas, alguns colegas aqui da região que sempre vêm falar comigo, e eles marcam comigo e vêm à igreja e passam às vezes uma manhã comigo aqui, e eu observo e converso muito disso com eles. Você precisa ter sabedoria para trabalhar. Pastor David Onshu foi o pastor da maior igreja do mundo, na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul. Ele, em seu livro Muito Mais do que Números, ele fala sobre isso. Ele diz que os pastores ocidentais, eles não sabem trabalhar, porque eles trabalham muito, acham que é na base da força que eles vão fazer as coisas. Vai ter grandes resultados. Vai ter resultado. E ele dizia, pois eu, apesar de ser pastor da maior igreja do mundo, ele diz no livro Muito Mais do que Números que às vezes eu estou nos Estados Unidos e eu ligo para minha esposa para saber como é que estão as coisas, está sentindo falta de mim, e que a esposa dele dizia para ele assim, a igreja aqui está ótima mesmo sem você. Isso, para ele, soava
a princípio, como assim, uma desvalorização, mas depois ele percebia que era interessante. Porque nós não podemos nos sentir, sabe, assim, o fora de série. Porque só acontece se eu tiver. Não, não é assim. Primeiro que, se você não conseguir formar pessoas para estar no teu lugar, então que líder é você? Eu já li que um bom líder não é o que lidera 10, é que 10 lidera através deles. Então, assim, quando eu sei delegar funções, eu não me sobrecarrego. Quando eu diminuo a minha expectativa, eu não me sobrecarrego. Eu sei que tem pessoas, você quer ver uma coisa que tem pastor que sofre muito? Quando uma pessoa sai da igreja dele. Né? A gente estava comentando antes sobre isso aqui. Porque nenhum de nós queremos que uma pessoa saia. Nenhum de nós quer. Quem quer que um membro saia da sua igreja? Ninguém quer. Só que nós não somos donos deles. Eles estão livres. A igreja tem que funcionar, é como uma gaiola de janela aberta. A pessoa entra e sai a hora que quer. Tá ali junto, tá. A gente ama. Mas quando a pessoa resolve sair, a gente não perde a pessoa, perde a convivência. Nenhum de nós quer. A gente ora pela pessoa, a gente trata a pessoa, mas a pessoa é livre. Ao invés disso, o que é que ele faz? Ele continua trabalhando, ele vai atrás daquela pessoa, ele chora por aquela pessoa e procura saber o que foi, a pessoa não quer dizer, muitas vezes porque está meio constrangida, aí ele vai à exaustão. Uma das fases do burnout, né? Do burnout, você vai à exaustão e você quer agradar todo mundo. Quem se doa demais se destrói no processo, não é assim? Você se doou demais, você vai se destruir no processo. Mas você tem uma expectativa grande. Foi a exaustão. Já tem digamos assim, um passo da síndrome de burnout. Você já tem aí meio caminho andado. Depois começa um processo de despersonalização. É quando você, nesse processo de despersonalização, você se vê de fora. Como alguém que está se vendo de fora, olhando para você. Entende? Você já não se encaixa mais. Já não é só mais você ali, porque a pessoa que você era, deixou de ser. Agora imagine a cobrança em casa, aí a esposa vai querer, por que está acontecendo isso? Os filhos vão querer saber, ele se sente o super-homem. Cobranças em casa começam a aparecer, naturalmente. Não se fragiliza. Cara, Jesus de Nazaré, o nosso Cristo, chegou no jardim do Getsemane, chamou Pedro, Tiago e João, que tem pastor que não tem, não. Tem pastor que não, porque eu não preciso de ninguém, porque então você é mais do que Jesus. Você diz que não precisa de ninguém, você é mais do que Jesus, porque Jesus chamou Pedro, Tiago e João, em Mateus 17, levou para o Monte da Transfiguração, Lucas 22, ele leva para o Getsemane e chega e diz, minha alma está triste até a morte. Olha o que o Filho de Deus admitiu. Profunda tristeza. Profunda tristeza. Os discípulos ficaram, será que ele está querendo morrer? Você tem um livro, não é? Publicado dentro desse tema? Sim. Você tem ele disponível ainda? Tenho. Quem quiser... gente, o pastor Ivan publicou um livro, Pérolas do Getsemane, não é isso? Quem quiser adquirir esse livro, como é que faz? Esse livro está à venda na Realce, nas lojas da Realce ou na nossa igreja. Pronto. O livro Pérolas do Getsemane. Quem quiser manter contato com ele, tem também o Instagram. Qual é o Instagram? O meu Instagram, @pastor Ivan Luiz. Pronto. Só adicionar a gente lá. Todos os dias estou às 6 horas da manhã, na prece poderosa das 6 às 7 da manhã. A gente ora, a gente prega, é uma bênção lá. Todo dia de casa, viu, gente? Agora é de casa, ó. Eu já estou de meio-dia para tarde, agora tu é de casa. Mas de casa eu falo com um monte de gente aí. E tá muito lindo, viu? Bom demais, maravilha. Há muitos anos que você trabalha nessa parte da comunicação, né? 12 anos. 12 anos. Com 12 anos de idade. Isso é bom que alcança muita gente. E por isso que eu criei esse tema nesse podcast. Por quê? Porque eu acho que muita gente, muitos pastores, muitos líderes, obreiros, precisam ouvir isso, não ser socorridos e abençoados através desse tema. Porque assim, todos nós estamos sujeitos a ser alcançados por essa síndrome. Sim. A viver isso, passar isso. Né? Ou já passamos, ou estamos passando, estamos lidando com isso, trabalhando em cima disso para não ser consumido por essa síndrome. Então, nenhum de nós está livre de passar por isso. A diferença é como a gente vai lidar com isso. Como a gente vai conviver com isso. Eu falei do diagnóstico. E outra coisa, eu achei o texto. Compartilhar um rápido que eu tive um colega pastor, ele é de fora, e se ele estiver ouvindo
esse podcast, e quero que ele entenda que vou compartilhar aqui sem mencionar o nome dele nesse dado, mas com muito respeito, contar a experiência dele, não como uma crítica, mas para que outras pessoas sejam abençoadas, que talvez estejam vivendo isso que esse amado pastor passou. Ele compartilhou comigo de um cansaço, um esgotamento, de problemas na sua denominação, da sua igreja. E eu comecei a fazer um tipo de anamnésia nele, como vocês falam na terapia, né? Aquela investigação para saber mais da pessoa, tirar mais informações dele para entender seu diagnóstico. E aí ele, pastor de uma igreja, eu perguntei a ele, sua igreja tem quantas atividades semanais? Aí ele foi me falando, tal dia tem isso, tal dia tem aquilo, tal dia tem isso, tal dia tem aquilo. E ele foi ainda inventou de abrir uma congregação. Falei, quem está nessa congregação? Ele disse, eu. Eu falei, pronto. Se você está falando comigo que não tem obreiro apto para te ajudar, não tem obreiro com condição, com habilidade para te ajudar, sua igreja é cheia de atividade semanal, que você tem de estar presente, por que você inventou de abrir uma congregação? Primeiro, você melhora seu trabalho, capacita e forma o obreiro para que ele seja responsável pela congregação, para que isso não venha te sobrecarregar. Ele, pastor, nunca parei para pensar. Eu falei, me diga uma coisa, qual é o tempo que tu tem para tua família, para teus filhos, para tua esposa? Porque segunda tu tá na igreja, terça, quarta tem isso, quinta tem aquilo, sexta tem outra coisa, sábado tem outra coisa. Tua esposa não te cobra, não? Como é que tá a tua vida em casa, teu casamento? Isso é um detalhe. Que é a condição para ser ministro. Exatamente. É estar bem em casa. É a gente, então, analisar, meus irmãos, meus amigos, como é que está a nossa metodologia, como é que está nosso trabalho. Então não adianta, a igreja não vai crescer pela quantidade de atividades que você coloca nela dentro da semana. É como você está fazendo. Só para te dar uma experiência aqui. A minha igreja tem culto quarta de noite. Domingo pela manhã é EBD e domingo à noite culto. Acabou. Quinta, oração com as mulheres. Elas sustentam a obra com as suas orações. Os departamentos. Tem uma oração só com as mulheres. Agora, para que eu vou colocar oração segunda, terça à tarde, tarde dos milagres, quarta culto, quinta da vitória, sexta da restauração, sábado do impossível? O pastor vai viver como? Pode ter certeza que a síndrome do esgotamento vai alcançar ele, se não já alcançou. Verdade. Então, o que acontece? Outro detalhe importante, pastor Ivan, é o que você falou, o pastor não abraçar tudo para si. Hoje eu quero compartilhar minha experiência. Eu acho importante a gente compartilhar a nossa vivência. Sim. Hoje eu confio deixar qualquer culto, qualquer trabalho na igreja, nas mãos dos meus presbíteros. Eu confio plenamente, assim como acontece. Tem culto que eu não estou, tem EBD que eu não estou, tem fim de semana que eu não estou. Eu tenho certeza que o culto vai ter andamento, que eles terão capacidade, tanto os ministros de louvor, como os presbíteros, diáconos, obreiros, de darem conta do culto. Então a gente tem que confiar nas pessoas que caminham com a gente. Com certeza. Caminhar com as pessoas. Sobre o texto que o senhor falou, que Moisés estava... Às vezes essa posse, essa questão de querer abraçar tudo, pode ser também uma falta de segurança. Sim. Uma insegurança que a pessoa tem. O medo. Exatamente. Então, a pessoa quer abraçar tudo por medo de perder. Alguém que vai tomar o lugar dele. Exatamente. Moisés quase viveu essa síndrome, como a gente falou aqui. Olha o que aconteceu. Números capítulo 18. No dia seguinte, Moisés sentou-se, como habitualmente, para ouvir as petições e queixas de um dos outros. Ou seja, gente, Moisés está pastoreando uma igreja no deserto, praticamente. O povo pretendia apresentar-lhe as queixas. E isso era de manhã e à noite. O sogro, que era Jetro, vendo o tempo que aquilo se tomava, disse a Moisés: por que é que fazes isso sozinho, deixando o povo o dia todo aguardando a vez de saber tua opinião? Moisés disse: é porque o povo é comigo, que vem para se ajuntar e resolver suas queixas e saber qual a vontade de Deus, disse Moisés. Ele disse mais: eu sou seu juiz, aquele que decide quem tem razão ou não, e os que instruem o caminho de Deus. Indico-lhes as ordens de Deus que se aplicam com seus problemas particulares. Jetro disse: não está certo o que você faz, exclamou seu sogro. Estás a desgastar-te. Essa tradução foi bem feliz. Estás a se desgastar e até mesmo o povo não irá aguentar isso sempre. Escuta, Moisés, é uma responsabilidade demasiada para que suporte sozinho. Ouve o que eu te digo, é um conselho que vou te dar e com certeza Deus será contigo. Continue a ser tu o advogado desse povo, seu representante. Aí, para resumir, Jetro fala bem assim: separe 70 homens que te auxiliem. As causas mais importantes você julga, as outras você distribui entre os 70 obreiros. E Moisés disse: boa foi essa palavra. Pô, tá vendo? Então, ele faz o diagnóstico, indica a intervenção,
E a intervenção é aceita. Já era o terapeuta? É, terapeuta. Tinha o terapeuta de Moisés? Era o psicanalista. Com certeza. Era o psicólogo lá. E Moisés ali, oxe, tá muito água pra Era isso. o Meu Deus psicólogo, do céu. psicanalista. Aquilo. Atua aqui, ó. O TDAH tá atacado aqui, pastor. Eu vou fazer uma terapia. Tá vendo? Então, foi o que aconteceu. Na verdade, assim, essa despersonalização que a gente fala, que acontece com a pessoa, que ela deixa de ser ela, que ela passa a ver, se olhar de fora, que ela já passa a não ser mais parte do lugar onde ela está, vai aos poucos vai tirando a alma da pessoa daquele ambiente. Sim. É aquele pastor que às vezes a pessoa leva ele para a igreja, ele está ali, mas a alma dele já não está mais ali. Entende? Isso acontece por quê? Porque ele aceitou digamos assim, uma carga de trabalho sem ter os instrumentos suficientes necessários para ele fazer. O caso desse pastor que você falou. Ele aceitou uma carga de trabalho sem ter pessoal, em primeiro lugar, e sem ter instrumento. Tem pastor que prega com microfone ruim. O microfone não funciona, o som não funciona. Eu prego sem microfone, eu vou gritar, porque Jesus não tinha microfone, mas hoje a gente tem. E Jesus mandou a gente pregar com microfone quando ele disse: vocês farão obras maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Isso se subentende o quê? Vai vir a evolução das coisas. Já pensou se Jesus tivesse um podcast para fazer? Então Jesus, ele orientou a gente a fazer isso. Jesus pregava, era de cima do barco, porque as ondas levavam a voz mais longe. Era um microfone que ele tinha na época. Use os recursos. Se tem um som bom, é outra coisa para o pastor pregar. Eu falo baixinho, pastor Anderson, eu prego, eu falo baixinho. E eu falo com o pessoal, meu microfone tem que ficar de um jeito que eu fale baixo. Eu desgasto pouco a minha voz, porque eu também canto. Então eu me desgasto menos. Eu já não estou mais aquele menino de 15 anos. O menino de 15 anos adoeceu. Então, assim, a gente precisa pensar nisso. E tem algo mais sério nisso aí, que é o processo neurofisiológico que acontece na vida de um pastor quando ele se doa desse jeito. O que é que vai acontecer? Você vai ter uma hipersensibilização do seu sistema límbico do cérebro. Gente, isso aqui é sério demais. A mente da gente, o cérebro da gente, ele tem aqui o córtex cerebral aqui na frente, aqui o córtex visual, chamado também da parte reativa do nosso cérebro reptiliano, e dentro do nosso cérebro nós temos o sistema límbico. Quando um pastor entra nessa neurose, ele corre o sério risco de haver essa hipersensibilização dessa parte do sistema límbico. Lá no sistema límbico dentro do cérebro, na direção dos nossos olhos lá dentro, nós temos as nossas amígdalas cerebrais. Quando ela é acionada por um medo que você tem, o que é que vai acontecer? Manda uma comunicação direta para os teus rins. Em cima dos rins a gente tem duas gordurinhas. Uma coisa puxa a outra. Essas duas gordurinhas vão jogar cortisol e adrenalina em excesso no sangue. Aí agora começa taquicardia, dor de cabeça atravessada, a respiração ofegante, né? Você já fica com a mente disfuncional. Uma mente disfuncional é o quê? Você já não sabe resolver problemas bobos que você resolvia antes, você já não consegue resolver mais, porque você já está completamente transtornado por aquilo. Então a síndrome de burnout, ela vai trazer a você, vai trazer a qualquer um de nós, gente, um desgaste grande. E esse desgaste emocional pode nos levar ao colapso. Eu digo isso porque eu já estou nessa estrada, pastor, há 43 anos da minha vida. Então eu já vi muita coisa. Eu sou pastor de uma denominação há 26 anos, a Família de Deus, 26 anos. Mas eu já passei em mais 2 denominações e eu vi que é a mesma prática. Pastor é tudo igual, só muda a igreja. Só muda a igreja, a maneira dele ver as coisas espirituais, mas ele passa pelos mesmos problemas. Então é preciso a gente parar e pensar, porque se a gente não estiver aqui, daqui a um tempo, quem é que vai pregar? E se a gente não formar novas pessoas para ficar no nosso lugar? Então eu tenho assim essa preocupação, sabe? Eu fui pastor de uma igreja aqui em 92 para 93. Eu era pastor das 2 igrejas e eu saí dessa igreja e deixei um pastor no meu lugar. Até hoje esse pastor está lá.
Ele já abriu mais 3, 4 congregações. Uma bênção de Deus, a esposa ajuda, ele tem gente que ajuda ele. Eu briguei para esse pastor ser pastor de lá. Esses dias eu tive lá. Eu briguei para ele ser pastor dessa igreja. Porque eu sabia que ele era um cara tranquilo. Porque tem gente que ele começa assim com muito fogo, com muita, sabe? Tem que ser firme e constante, gente. Tá escrito. É firme e constante. Do seu tempo. O pastor Rodrigues, meu pai na fé, dizia para mim, Ivan, nunca seja um crente fanático. Seja um cristão perseverante. E como pastor, nós precisamos fazer isso. Você não precisa pregar a semana toda. Eu tenho na igreja, por exemplo, várias pessoas que pregam, inclusive jovens. Meninos hoje de 16 anos, de 15 anos. Que não são pastores, mas pregam. Não são pastores, mas pregam. Nós estamos provocando isso pensando em quê, gente? Na futura geração. Então, para de querer abraçar tudo, de querer ser super-homem, de querer... Porque você não é super-homem. Tem hora que a gente fica triste, sim. Tem hora que a gente amanhece, não amanhece bem aquele dia. Se a gente pudesse, a gente não ia na igreja. Tem, sim, é dia. Se a gente pudesse, a gente nem lá pisava. E tá tudo bem. No dia que ele não quiser ir, o obreiro tá lá, o presbítero tá lá, o evangelista. Exatamente. Pastor Ivan, o senhor como profissional de saúde mental, já teve a oportunidade de atender com essa síndrome do esgotamento físico, mental, esse desgaste? Já teve a experiência de atender pastores? Tanto o pastor quanto o padre. Qual seria o conselho que o senhor daria hoje para esses pastores? Como lidar com isso? O que eu vejo, assim, pelo menos esses dois, eu já devo ter tido uns 3 ou 4 pacientes com essa síndrome, ou pelo menos tinha sintomas. Sim. Ainda não tinha diagnóstico. Mas os líderes que eu atendi, eu percebia mais a frustração deles com o clero, não com a igreja em si, mas com a organização. A frustração com a organização que não lhe valorizava. Por ele não ter uma determinada desenvoltura. Por exemplo, você é chamado para ser pastor, mas você não precisa ser cantor. Exatamente. Você não precisa cantar para ser pastor. Você é chamado para ser pastor, mas você não precisa ser bom comunicador, porque você é chamado para ser pastor. Mas as pessoas, elas colocam uma expectativa muito grande na gente, e a gente abraça essa expectativa. Então, esses líderes, eles estavam abraçando isso demais, com muitos sintomas, esgotados, desiludidos, pensando em morrer. Um deles já estava com ideação não, ele já estava no planejamento suicida. Meu Deus, autoextermínio já. Começou a ideação, depois foi para o planejamento e depois a execução. Ele já estava nessa fase de execução. Uma tristeza profunda, pastor. Me procurou na minha casa, foi conversar comigo, eu o atendi algumas vezes e, graças a Deus, ele reagiu, graças a Deus. Eu sempre me encontro pela rua, em alguns lugares, e falo com ele, um amigo querido. Mas ele passou por aquele problema. Agora, tem uns que estão dentro de casa, passando por tudo isso, mas quando sai na porta da rua, tá tudo bem, tudo ótimo, só que não tá tudo bem. Uma hora a mente pode entrar em colapso. Então, você que está vivendo isso, pastores, líderes, obreiros, e está com isso preso dentro de você por muito tempo, por muitos anos, porque tem receio de que as pessoas enxerguem em você fraqueza. Não é? Ele não pode ser visto como fraco, como um doente, como alguém debilitado. Não faça isso não, porque sua mente pode estar em colapso. Então, qual é a minha recomendação? Busque ajuda. Busque conversar com alguém. Busque um terapeuta. Busque um profissional de saúde mental. Busque desabafar, chame seus obreiros, as pessoas de confiança. Converse, dialogue, relate seus problemas, suas fraquezas, suas dificuldades. Eu tenho certeza que isso vai mudar muito a sua vida, vai te renovar, Importante. vai te fortalecer. Não ficar com isso dentro de você por anos, e sofrendo calado, só vai piorar a situação. Pastor Ivan, uma pergunta aqui agora, muito importante, muito séria. O Senhor, em algum momento, essa sua caminhada pastoral, ministerial, já se viu esse esgotamento mental, emocional, por conta da atividade pastoral? Você já se viu nessa situação? Sim, isso foi justamente no início do meu ministério. Cheguei até a comentar aqui no início que eu trabalhava desenfreadamente. Como lidou com isso? Eu não fazia outra coisa. Como eu era muito menino,
eu não tinha ideia do que era, mas eu senti aquilo. Eu comuniquei ao meu líder, eu trabalhava na cidade de Itabaiana, no interior de Sergipe. Foi a última cidade que eu fui pastor nessa denominação. Eu automaticamente, quando eu senti a dor, eu sentia já a dor atrás da cabeça. E realmente eu estava num processo de estafa mesmo, foi estafa, uma espécie de estafa, mas que gerou essa irritação occipital. Porque só queria trabalhar o tempo todo. Não me alimentava direito, porque tem muitos que nem se alimentam direito. Passa da hora. Gente, pastores, vocês estão me ouvindo, meus colegas, descansar não deve lhe trazer culpa. Tem hora, gente, que a gente tem que ter um momento de preguiça. Ficar um dia sem fazer. Ficar um dia sem fazer nada. Sim. Você está fazendo o quê? Nada. Nada. Tô fazendo nada. O operador tá dando risada. Vou ficar aqui de boa, sentado, não vou sair. Não fazer nada. Não vou fazer nada. Tem dia que eu pego, vou pro meu sítio, fico lá. Sento num banquinho que tem lá e fico. Falando com Deus, ali. Depois vou brincar com os meus netos e fico por ali. Você acha que isso não vai me fazer bem? Eu passei por esse problema no início do meu ministério e quando eu cheguei em casa que minha mãe foi cuidar de mim, eu desmaiava, minha mãe me pegava desmaiado e levava para o hospital. A gente não sabia o que era isso. Mas observe, eu ainda era menino e eu passei por isso. Quando eu fiquei já adulto e eu percebi o que eu passei lá, aí sim eu diminuí a carga. Porque essa sobrecarga de trabalho é que vai te atingir. Você não trabalhar com sabedoria. Não trabalhar como Jetro, nosso psicoterapeuta Jetro, falou com Moisés. Chame mais pessoas, dê atividade para elas, para você não se sobrecarregar. Ele quis dizer a Moisés, você está muito estressado. Né? Você está muito estressado. Está se esgotando. Então é importante você cuidar de você, para você não se esgotar. Outra coisa, viu, aos pastores aí, às vezes a gente quer fazer demais para os outros de fora e dentro de casa a gente não guarda nenhuma reserva. Olha aí. Você sabe o que é isso aí? Você deixa a sua dopamina. Isso aí tanto é para os profissionais, as pessoas que trabalham de um modo geral. Você chega no trabalho, você sorri para todo mundo. Você gasta todo o seu sorriso no trabalho. E quando chega em casa, você não tem nem um sorriso, nem um dente para mostrar para a mulher. Cara de monstro. Cara de monstro. Por quê? Chega dentro de casa com um silêncio ensurdecedor. Porque você sabe, né? Tem gente que tem um silêncio barulhento. Ele gosta tanto do silêncio dentro de casa que ele incomoda todo mundo. Então, infelizmente, nós, pastores, temos que ter cuidado com isso para não deixar toda a nossa dopamina, toda a nossa dedicação para os de fora. E quando chega em casa, o lugar do nosso esteio, o lugar onde nós temos a nossa base, a gente não tem mais nada para oferecer para nossa esposa, para os nossos filhos. Entende? Então, a gente tem que gostar de estar de vez em quando. Tire 30 dias de férias, tire mesmo. Viaje. Sabe? Às vezes eu viajo, eu vou para Salvador, e lá em Salvador tem alguns parceiros, alguns colegas, sempre que a gente está na cidade, chama a gente, e às vezes eu vou e nem falo com eles que eu tô lá. Eliana fala comigo assim, ô nego, tu nem anuncia que tu vai para Salvador, porque se tu anunciar aí... Vem pregar aqui. Aí você não para. Claro que sempre tem aquele que é mais próximo, que fica sabendo que é chegado, mais chegado. Mas aí é um caso ou outro. Mas tem gente que até na hora de descansar, tem pastor que até na hora de descansar carrega pedra. Aí não dá, né, gente? A gente precisa realmente se cuidar. É verdade. Se cuide. Cuidar de si é a melhor maneira de cuidar do outro. É isso, eu acho que os pastores têm que começar a pensar mais em si, em sua família, um lazer. A questão que você falou da culpa, não é? Ou se cobrar tanto. O camarada deixa de postar uma foto em um lazer, um passeio, porque acha que as pessoas vão... O que as pessoas vão pensar dele? O pastor tá sem fazer nada. O pastor tá gastando o dinheiro da igreja. Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Pelo amor de Deus. É o que a gente falou do fanatismo. E às vezes a gente fanatiza o nosso ministério. A gente fanatiza a nossa vocação. Fanatiza nosso chamado. E não deve ser assim. Precisamos entender que somos uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa. Você pastor, você é a pessoa que sai, que faz compras, e vai para o seu futebol, faz sua caminhada, vai para sua academia, faz o seu ciclismo, tem um lazer com sua família, vai para o alto da prefeitura que quer tirar foto, passear. Constantemente eu tô com essa prática.
com minha família, não é? Saio com o Miguel, vou para algum sítio, pra alguma zona rural, dou um passeio, saio comida, vou para casa da família, vou para casa dos parentes, dos amigos. Com tudo isso, você tem que se desconectar um pouco, não é somente de Exatamente. celular, é desconectar Exatamente. de outras atividades. De fora para não ficar desconectado de dentro. Exatamente. Então, essa sobrecarga, a gente precisa compartilhar isso com outras pessoas, procurar ajuda, procurar tratamento, porque senão a mente vai explodir. Uhum. A mente vai explodir. E a gente vai parar, né, no consultório. Não que seja um problema, né? Não é problema nenhum ir para o consultório. Deve ir, deve procurar ajuda. Acho importante. Mas é melhor que vá ao consultório por uma profilaxia, Seria por uma isso. prevenção. Por uma prevenção e não para cura. Porque se ele vai antes de sentir qualquer coisa, ele vai prevenir, ele vai perceber os gatilhos que podem estar ali. Eu atendo alguns colegas, pastores, inclusive da região aqui, e quando eu falo com eles eu percebo isso. O problema do pastor está mais em casa. Porque o problema está em casa porque na igreja ele é top, mas em casa ele não é. Porque ele deixa tudo na igreja. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você, da minha experiência de vida. Jesus é o noivo e a noiva dele é a igreja. Jesus já te deu a tua noiva, já me deu a minha. Ele não quer que eu seja noivo da igreja dele. A igreja é a noiva de Cristo, não é minha. Então eu tenho a minha noiva. Eu ouvi uma vez o pastor dizer isso num congresso que me impactou, o pastor T.D. Jakes. Ele disse isso: olha, o grande problema de vocês, pastores, é que vocês estão gostando da mulher errada. Da noiva errada. A igreja é noiva de Cristo, você já tem a sua. Então para de querer abraçar tudo, de querer ser tudo para a noiva de Cristo, porque ele cuida da igreja dele. Faça a sua parte. Trate de cuidar da igreja, de pregar, de orientar as pessoas, mas deixa fluir. O Espírito Santo é que faz a obra. Gente, eu não fico ali com aquela neurose, neurótico, porque uma pessoa não se converteu, porque... Não, gente, quem faz a obra é o Espírito Santo. Tem muito pastor querendo dar onde o Espírito Santo, Anderson. Ele quer convencer a pessoa na marra. Ele acha que sabe, a eloquência dele, o conhecimento dele que vai trazer conversão. Não traz, Isso porque aí. pessoas as mais refinadas possíveis e doutas, que nós pensamos que vá se converter com um sermão erudito, são pessoas que se convertem com palavras simples. Exatamente. Então, vamos diminuir essa expectativa para diminuir a frustração. Para de se doar demais, porque você se destrói no processo e depois não se enxerga, se despersonaliza, não sabe mais quem é você. Na hora que a gente entender isso, a gente vai dar o nosso melhor na igreja. Eu digo a você, eu procuro me preparar da melhor maneira que eu posso, não é? Porque a gente tem as nossas limitações, mas eu me preparo da melhor maneira para ser pastor. E eu gosto de ver pessoas fazendo. Sim. Eu gosto de preparar pessoas para fazer. Servir. E você saber que tem um filho seu que saiu dali das suas entranhas, que agora está fazendo. Né? Lá da nossa igreja já saíram 6 igrejas. Temos 2 congregações e temos 6 pastores na nossa igreja. E cada dia que... Na hora que uma congregação emancipa, já está no ponto de emancipar, a gente emancipa. E agora já é com você, agora já não é mais comigo. Entende? Isso é importante, como você falou, de preparar outras pessoas, porque isso contribui e colabora para que o pastor não esteja sobrecarregado. No entanto, pastores que agem assim, só agem aqueles que confiam no obreiro, confiam nas pessoas. Para que ele não abrace tudo. Por exemplo, na minha igreja, eu tenho alguém que cuida do departamento de missão. Eu não preciso estar cuidando. Eu não preciso estar à frente. Eu tenho uma pessoa que cuida da parte financeira, do zelo do templo. Eu tenho uma pessoa que cuida de todo o departamento de louvor. Eu tenho uma pessoa que é responsável por todo o departamento infantil. Eu tenho uma pessoa que é responsável por todo o departamento de jovens. E todos eles realizam um trabalho excelente. Então, o que é que eu dou a eles? Autonomia. É claro que uma coisa aqui, outra ali, eles me perguntam, pastor, a gente pode fazer assim, vamos fazer dessa forma, tal. Eu respeito a sugestão deles. sim. Respeito a sugestão, porque quem está à frente é eles, então quem tem experiência são eles que estão praticando. Então ouça a sugestão deles, ouça as ideias. Posso em algum momento dizer um não? Sim.
mostrando um outro caminho, outra alternativa, uma razão pelo meu não. No entanto, eu tenho que ouvir as sugestões deles, as ideias. Então, eu tenho cada pessoa responsável, pastor Ivan, por um departamento, porque isso vai aliviar a minha carga. Sim, E a obra vai com crescer. certeza. Então, um pastor que não tem essa visão, não tem esse entendimento, ele abraça todos os departamentos simultaneamente, concomitantemente, tudo de uma vez só, tudo ao mesmo tempo, e acaba o quê? O desgaste físico, mental chega a ele por causa disso, ocasionado por isso. Então, o conselho que eu dou aos pastores: confie no obreiro que caminha com você. Confie nos líderes do departamento. Deixa o povo trabalhar, deixa o povo crescer, deixa o povo se aperfeiçoar. E dessa forma, a gente cumpre o que Paulo disse: um planta e outro rega, Sim. mas Deus dá crescimento. Tem gente Nenhum, querendo fazer o papel de Deus. nenhum dos dois é alguma coisa. Experimenta botar uma semente na terra e ficar esperando ela nascer. Fica olhando para ela. Não vai nascer. Você não vai ver. Agora, se você rega ela, sai um tempo e volta, ela começou. O movimento de germinação é silencioso. E o crescimento é silencioso. Eu tenho uma experiência, pastor Anderson, Sim. que uma época eu era pastor da igreja do Mandacaru, só que a igreja não ia ninguém novo. Só tinha as mesmas pessoas. Isso foi lá em 96, 97, por aí. E eu fiquei muito angustiado com aquilo. Fiquei realmente muito angustiado. Chamei os obreiros e fui para o monte orar. Aquele monte lá do Mandacaru. Estou ali de mãos dadas, alguns deles podem estar ouvindo a gente agora, que estavam comigo nesse dia. Estava de mãos dadas com eles ali, e orando, orando, orando. Eu estava tão angustiado, falei: "Não, eu vou falar umas coisas com Deus, mas eu quero falar sozinho." Aí dei a mão ao outro obreiro, um ao outro, e me retirei assim para orar sozinho. Moço, quando eu fui para o lado direito, para o meu lado direito aqui, subindo, eu vi um anjo com a espada na mão. O anjo disse assim para mim: "Volte, volte, porque quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus." Mas eu ouvi como eu estou lhe ouvindo. Profundo isso aí. Deus lhe deu uma visão. Exatamente. Naquele momento, sabe, gente? Foi uma teofania mesmo. Ali, Deus se manifestou ali naquele lugar. Para mim, disse assim: "Volte, porque quem dá o crescimento é Deus." Cara, eu canhã em canhã. Voltei, Tremeu todo. canhã em canhã, mais trêmulo, quieto, mudo. Como Zacarias. Sim. Mudo, mudo. Cheguei, voltei, recolhi a minha insignificância, peguei na mão dos obreiros, desci do monte sem dar uma palavra com ele. Só no culto do outro dia, ou foi na terça-feira, não me lembro que dia foi, é que eu fui contar o que eu vi ali. Eu fiz exatamente como o anjo me falou, como eu vi naquele dia. Eu apenas trabalhava, fazia a obra, esperando que aquilo que eu plantei lá atrás começasse a germinar. Você acredita que em 3 meses, num batismo só, eu batizei 46 pessoas? Maravilha. Uma congregação completa. É. A pastora Neide, essa mulher de Deus, Sim. né? Maravilhosa que a gente tem, foi batizada nesse batismo. Meu Deus. Entende? Então veja como Hoje é uma pastora. uma pastora abençoada, meu Deus do céu, altíssimo nível, né? Mas Conheço. por que, gente, que isso acontece? Porque você tem que confiar que quem faz a obra não é você, é o Espírito Santo. A obra é do Espírito Santo. Pastor, para de querer fazer tudo. Olha, não está dando para ir para o rádio? Eu recentemente fiz isso. Eu saía da minha casa 4h40 da manhã, vinha para a rádio, no centro da cidade, depois voltava para casa, decidi montar um estúdio. Montei um estúdio na minha casa. Estou fazendo, acordo de manhã, coloco a rádio no ar, faço o meu programa. Às vezes eu estou de camisa aqui, mas aqui embaixo é um short. Ó, e você nem vê, viu, seu Alisson? Você nem vê. E aí Passa aí a gravação. eu fico ali de boa e faço. E é uma bênção, gente. Quem me acompanha sabe disso, todas 6 horas da manhã. Mas eu me desgasto menos. Me desgasto menos. Nossos cultos, terça, sexta e domingo. Domingo, manhã e noite. Bom, Né? Mas eu não prego sozinho na igreja. E, na verdade, assim, pregar, pastor Anderson, é a menor parte do ministério pastoral. Ministério pastoral são as angústias que muitas vezes a gente vive, as ingratidões que a gente sofre, bastante. e não é fácil. Você cuida e depois, sabe? Mas você tem que ter expectativa menor, porque quanto maior for sua expectativa, pior será a sua frustração. Então diminua a expectativa nas pessoas.
Diminui. Não se envolva em negócios com membro de igreja. Falo sempre isso com os nossos pastores. Eu não me envolvo em negócio com membro, com as pessoas da igreja, a não ser que eu vá na loja, comprei, passei meu cartão, paguei. Fiz o Pix para ir, pronto. Mas eu não faço negócio para, depois eu te pago. Porque você se desgasta. As coisas do dia a dia desgastam demais a gente. É verdade. E dentro dessa sua experiência na atividade pastoral, hoje, depois que você viveu desgastes, que se tornou terapeuta, lida com pessoas diretamente, qual seria hoje a maior lição de vida pastoral que você pode compartilhar, deixar como conselho para todos os pastores que estão nos ouvindo nesse momento? A família. A família. Meu irmão, eu lhe digo uma coisa, ó, tudo começa na família e vai terminar na família. Você tem que ter mais expectativa dentro de casa. Você precisa pegar a tua mulher, não tem dinheiro não? Vai na Praça Rui Barbosa, vai tomar o sorvete de R$ 5. Pronto. Pronto. Ali você está sentado no banquinho da praça, que não paga nada para sentar. Senta no banquinho da praça, ou daqui, ou da sua cidade, e vai ficar com a sua esposa ali. Aprender a celebrar. Celebrar, não apenas ter conquistas, porque nós somos muito ávidos por conquistas, mas poucas celebrações. Exemplificando para você entender bem. Você compra uma bicicleta e dá ao teu filho. Teu filho teve uma conquista. Você compra uma bicicleta para o teu filho, pega a tua bicicleta e vai passear com ele. Você teve uma celebração. Perfeito. Satanás trabalha para roubar a nossa celebração. Então a gente precisa celebrar mais as coisas. A gente precisa estar mais com a família da gente. Eu digo a você, pastor Anderson, uma das coisas que eu mais gosto é de estar com a minha família. Com a igreja, com as pessoas da igreja também, claro, que faz parte, mas assim, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus netos, minhas tias, meus primos, sabe? Quase todos eles fazem parte da igreja que eu pastoreio. Eu gosto de estar com eles. Às vezes vou pro sítio da minha mãe, fico ali. Tem dia que eu vou lá e fico eu e ela sozinha. Eu estou varrendo a casa de minha mãe para ela. É, Bom demais. eu não vou marcar consultório todo dia. Eu saí de uma clínica aqui da cidade, eu gostava de trabalhar lá, saí assim com muito pesar, com muita tristeza, mas tive que sair porque eu vi que estava me desgastando demais. Muita coisa, muita Hoje eu só atividade. atendo num consultório, no meu consultório, sabe? Porque eu preciso desse tempo, desse dia de não fazer nada, do dia de preguiça, sabe? E quem quiser criticar, depois vai sofrer a consequência, porque eu já passei por isso, eu sei o que eu passei. Então, gente, procura valorizar a sua família. Valoriza a tua mulher, teus filhos, mas principalmente a sua esposa, pastor, e o seu esposo, pastora. Porque é ele que vai ficar com você. Filho é flecha. Filho é flecha. Um dia ele vai tomar um rumo dele. Aliás, esses meninos, quando chega a 12, 13 anos de idade, a mãe vai fazer um carinho, eles fazem o quê? Mãe, tá queimando meu filme. É. Porque ele já tá de olho em alguém. É. Então esse povo, ele vai buscar a emancipação dele. Vai ser filho a vida toda? Vai. Mas você já vai desacelerando, diminuindo expectativa, tendo mais ferramentas de trabalho e se desgastando menos. Não vai a pé, vai de carro. Não vá a pé, vai de carro. Se pode fazer uma chamada de vídeo, não faça viagem. Não faça viagem. Eu conheço um pastor que eu já falei com ele várias vezes, e ele sabe, eu só não vou dizer o nome dele por questão de ética. Mas que eu já falei com ele várias vezes. Ele quer fazer mudança de membro da igreja, ele quer resolver o problema do médico do membro. Gente, a gente não está aqui para isso. Tem pessoas na igreja pelo social, tem aquele que é da parte do patrimônio. Se a gente Exato. tem uma diretoria, vamos deixar o pessoal trabalhar, gente. Cumprir E se sua desgastar. Jetro, conselho de Jetro para sua vida, para minha vida, é sensacional. É verdade. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso podcast. O tempo passa muito rápido. Já temos mais de uma hora aí, uma hora e pouca de podcast. Quero agradecer, pastor Ivan, pelos conselhos, pelas orientações e compartilhar aqui de sua vivência, sua experiência como pastor, como psicanalista. Tenho certeza que muitos pastores serão despertados depois desse programa, vão rever suas Maravilha. ações, rever suas atitudes, rever até mesmo a programação de sua igreja, né? Você não precisa fazer programação na igreja todo dia, todo dia. Você não precisa estar no templo todo dia, todo momento. E, como foi falado aqui, sua família. Se um dia a igreja te abandonar,
É, Tua família, que tu É. teve manutenção, olha, É. que tu teve manutenção, é. ela estará contigo em todos os momentos. E Então, fazer terapia, pastor Anderson, é importante. O pastor fazer terapia. É importante você fazer sua. Eu atendo pastores que quem paga a terapia é a igreja. olha aí, A igreja, a coisa igreja boa. entra em contato com a minha secretária, marca a terapia, o pastor vem, muitas vezes com a esposa, faz a terapia e a igreja é que paga. A igreja, a gente recebe o comprovante do depósito em nome da igreja. Então a igreja cuidando do seu pastor, que coisa linda, Boa não iniciativa. é? Algumas igrejas fazem isso. Sugestivo isso aí, viu, para Então, quem tá assim, ouvindo. Então procure, você que de repente está ouvindo a gente, faz parte da diretoria da igreja, cuide do seu pastor, cuide dele, ame seu pastor. Não é fácil ser pastor não, gente. Cuida porque, de repente, você está cuidando do anjo. É o anjo da igreja, é aquele que vela por você, aquele que ora por você. E aquele que precisa, que é gente, que é pessoa. Quando você sentir que ele precisa de um amigo, seja amigo dele. O que Jesus falou com a gente? Que ele é um monte de coisa. Eu sou o sal, eu sou a luz. Ele é o que a gente precisa naquele momento. Então seja para o seu pastor um amigo, um irmão. Tem pessoas que são meus amigos. Eu tenho discípulos lá na igreja, eles me ligam assim, ó. Eu tenho um que ele me liga sempre, me manda mensagem sempre. Ele fala assim, meu pastor, bom dia. Já falei que lhe amo hoje? Eu digo não, hoje não. Mas se não falei, tô falando agora. Viu? Saiba que eu te amo e eu tô junto contigo para o que der e vier. Amigos, Você já reparou um pastor? Já pensou um pastor que ouve um negócio desse? mas tem um meme que criaram agora na internet. Você já deve ter visto. Hum. Dando meme com um rapaz atendendo no telefone e colocaram a legenda. Pastor, estou te ligando. Ele atende. Mas não é pra contar meus problemas, não. Estou te ligando pra gente comer uma pizza. E você não vai pagar, não quer pagar seu. O pastor começa a chorar no microfone. Chorar, não vi Ele ainda começa não. a chorar no microfone. Mas bacana demais isso aí. Aí, ó, vamos dar ideia pro povo, né? Olha aí. Olha aí, gente, vamos lá. A La Toscana é logo Né? ali, O viu? pessoal da Metodista, o pessoal aí da Família de Deus. Vamos lá, gente. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe. Espero que tenhamos outros podcasts como Conte esse. comigo, meu amigo. Outros temas, outros assuntos para dialogar e compartilharmos sobre isso. E quero deixar aberto aqui que o pastor Ivan, estou convidando agora aqui para um outro tema, uma data ainda a programar. A gente fala aqui sobre dízimos e ofertas. Sim, Acho importante. sim. Claro. Justificar muita coisa aí, Bora. né? De gente que gosta de falar mal de dízimo e de oferta, mas precisa entender, à luz da realidade da Bíblia, Bora. a importância desse princípio. Sim, E aí, convite aceito? aceito. Aí, gente, ó, aceitou ao Meu vivo. nome é pronto. A gente vai marcar depois e fazer esse podcast. Meu amigo, Deus te abençoe. Grande abraço, tamo junto, viu? Obrigado. Tamo junto.